Bom dia de feriado aqui no Brasil. Ó, nós aqui outra vez. Olá, gente, vamos entrando. Muito bem-vindos, muito bem-vindos, muito bem-vindos. Me digam se vocês me escutam. Hoje a gente vai falar sobre um assuntão, hein? Oi, gente, oi, Regiane, oi, Rafaela. Oi, Karina. Karina é minha aluna antiga aqui de Curitiba, hein? Oi, Karina, bom dia. Oi, Giselma. Bom dia, Giselma. Você é nova aqui? Oi, gente. Então vamos entrando, dia de feriado. E eu aqui trabalhando, conforme prometido, mas depois eu vou ter o meu devido feriado logo depois dessa live aqui. Oi, Matheus, bom dia. Oi, Adriana, bom dia. A Sinara é minha aluna, bom dia. Sinara, você é a Sinara que é minha aluna ou não? A Giselma é nova. Pessoal, então, muito bom dia, vamos entrando. Você sabe sobre o que a gente vai falar hoje, sabem o que a gente está fazendo aqui. Hoje a gente vai ter aí uma live especial, bem especial. E a gente vai falar, ó, sou sua aluna, Monique, estou no meu perfil pessoal. Oi, Monique. Monique ou é a Mônica? É a Mônica, minha aluna Mônica. Ó, o pessoal tá aqui já. Seus conteúdos são incríveis. Obrigada, gente. Começar um feriado assim com elogio é sempre muito bom. Me digam quem é novo aqui, quem tá entrando, quem ainda não me conhece, quem tá me conhecendo agora essa semana de lives que eu tô fazendo aqui sobre saúde mental. Vocês estão gostando dessa semana de saúde mental? Olha, eu tô tentando fazer o máximo em menos tempo pra gente se ajudar aqui. É a Mônica, ó, minha aluna Mônica. Pra gente se ajudar aqui e conseguir falar um pouco sobre assuntos tão importantes pra nossa vida. Quem é psicólogo aqui? Dá um oi pra mim, fala eu sou psicólogo, eu. As minhas alunas que estão aqui, a gente já sabe que vão participar. Quem é de RH aqui, escreve RH. Quem é gestor de empresa? Será que gestores de empresa vêm para essas lives? Deveriam vir, né? Se viessem, o mundo estaria melhor. Gestores de empresa. Ó, o pessoal psicólogo aqui. Oi, eu. Entrando essa semana. Legal. Ó, um monte de psicólogo aqui. A Gi, aluna. A Gisele, minha aluna aqui também. Super aplicada, tá em todas, né, Gi? Ó, mais uma psicóloga. Eu sou psicólogo, professor Dr. Marcos. Bem-vindo, Marcos. Bom dia, conheci seu trabalho há 2 semanas, estou amando, parabéns. Eu sou de RH também, que bom, Marcos. Então a gente vai conversar bastante aqui nessa live. Estudante do 8º período de psicologia. Então a gente vai entrando e hoje a gente tem um assunto bem importante e que eu não falava muito, né? E agora eu resolvi começar a falar porque é um assunto com o qual eu trabalho há muitos anos, que é organizações. Vocês sabem que eu atendo empresas, na verdade eu atendo empresas há um pouco mais de 11 anos. Um pouco mais, acho que 11, 12 anos. Mas eu trabalho em organizações, porque eu comecei minha carreira dentro das organizações, né? Já faz aí 17 anos que eu trabalho, então eu já fui CLT, já fui da parte de RH há alguns anos, e aí depois eu virei consultora e psicóloga clínica, né? Então já faz muitos anos que eu trabalho com organizações. E o que aconteceu? Quem aqui trabalha dentro de uma organização, ou é consultor, ou é psicólogo que faz treinamentos e palestras, me falem aqui. E o que aconteceu? Quando eu abri esse canal aqui, eu falava mais de saúde mental no geral e muito depois voltado para a pessoa final, né? Para o paciente, para a pessoa, para nós aqui, né? Para o ser humano. E começou a acontecer que eu comecei, dentro do meu trabalho de organização, a me incomodar muito, porque
eu comecei a entender e ver, falei, gente, as coisas não vão melhorar. As organizações estavam piorando na minha visão, por mais que muitas tenham uma boa intenção em cuidar dos seus funcionários, eu comecei a ver que tanto as organizações quanto as escolas, quanto qualquer instituição, né, que tem aí pessoas trabalhando, elas em vez de melhorar o tratamento com as pessoas, estavam piorando, e que a saúde mental das pessoas dentro das empresas e das instituições, das organizações também estava piorando. E aí eu falei, eu vou precisar começar a falar disso também, né? E eu observo isso. Hoje em dia, graças a Deus, já tenho muitos clientes, eu trabalho com empresas grandes, né, pessoal? Com empresas assim acima de 1.000 funcionários. Hoje, os meus clientes, a gente já tem bastante cliente investindo em saúde mental especificamente, assim, de 1 ano e meio para trás, eles já começaram a contratar programas, palestras de saúde mental, não só de desenvolvimento de lideranças, de gestão de mudanças, mas de saúde mental específico, né? E isso é muito bom porque isso precisa entrar na pauta das empresas, das escolas, de quem é gestor, de quem é psicólogo clínico. Acho que a psicologia clínica ela tem uma distância. O psicólogo clínico ele é muito distante do mundo das organizações. Quem é psicólogo clínico aqui me fale se às vezes sente isso, né? E muitas vezes eu tenho pacientes até que falam assim, eu quis fazer terapia com você porque você já trabalhou em empresa e ainda trabalha e você vai entender da minha realidade. E acaba que fica uma realidade muito distante entre a escuta clínica e a vida da pessoa dentro de uma empresa. E eu acho que quem é psicólogo clínico tem aí uma grande oportunidade de entrar nas empresas, prestar serviço para as empresas, porque as empresas estão precisando muito e exatamente com serviço ou clínico, ou com serviço de saúde mental, ou com serviço de gerar saúde mental. Acredito eu hoje que a gente precisa começar a fundir um pouco mais e a estender um pouco mais esse trabalho de que a gente faz só clínica ou só organização, porque hoje em dia, gente, saúde mental tá aí. Me diga se vocês sentem a necessidade de a gente aumentar a saúde mental no dia a dia das empresas. O que vocês acham sobre isso? Vocês percebem, vocês têm essa mesma percepção que eu, que as empresas não estão conseguindo dar conta da saúde mental dos colaboradores? E que é sim de responsabilidade das empresas, das organizações, dar conta também, óbvio que não é 100%, né? Mas pelo menos fazer a sua parte, seus 50% aí, para gerar saúde mental e não gerar doença, né? Acho que as empresas, infelizmente, a grande maioria, da maneira que elas estão constituídas, elas acabam que geram mais saúde do que mais doença do que saúde. E isso precisa ser colocado em pauta. Eu converso muito sobre isso com os meus clientes e pontuo eles, olha, você pode fazer isso, porque a decisão é sua, mas isso vai estar gerando mais doença do que saúde. Você vai gerar mais doença do que saúde, conscientemente. E acho que esse é o nosso papel de psicólogo, da psicologia, do RH, de ser do colaborador, a gente entender que as empresas e pontuar, isso está gerando mais doença do que saúde, você pode e deve gerar mais saúde do que doença, né? Ó, tem gente aqui, quero voltar mais com programas em empresas, Gi, você vai usar a formação para isso, né? Lá agora cada vez mais o nosso curso de neurociência para psicólogos, o programa cada vez mais está capacitando as pessoas também para ir para as organizações. Deixa eu ler o que vocês estão falando, eu já vou começar com dados específicos, tá? Só quero sentir aqui que vocês acham desse assunto, para a gente ver se a gente está na mesma página. Ó, a Renata falou verdade, acho que o investimento em saúde mental nas empresas ainda está muito superficial, também acho. A Cássia disse sim, hoje eu faço psicologia positiva e os estudos mostram que esse sofrimento nas organizações e também um custo muito alto em função disso, sim, a gente já tem estudos antigos sobre isso até, só que as organizações só começaram a dar conta disso agora, né? Pelos seus motivos também, mas acho que a gente tem aí uma grande oportunidade e um grande dever com a sociedade, como psicólogos, de ter esse trabalho, de mostrar. Então, essa live ela serve muito para isso também, para a gente começar a colocar em pauta, em voga, que saúde mental dentro das organizações importa. E não é para dar mais produtividade para a empresa só.
Não é para isso, é porque a gente precisa cuidar da saúde mental das pessoas. Ponto, né? Ponto. Se eu não entender como ser humano, né, que a gente precisa cuidar da saúde mental das pessoas, independente do resultado. Por que eu tô falando independente? Porque é óbvio que mais saúde mental traz mais resultado, mas a nossa preocupação deveria estar um pouco além disso, né? Do impacto que eu tô causando no ser humano. Será que eu tô causando um impacto positivo ou negativo nas pessoas que estão trabalhando aqui para mim? Então é isso que a gente vai falar um pouco aí. Verdade, é muito difícil até para fazer estágio de avaliação com psicólogos. Entendi. E aí temos a Laís. Ah, ó, a Laís, gente, minhas alunas entram aqui e começam a indicar. A Gisele, que tá aqui, é minha aluna. A Gisele, acho que você faz o trabalho duplo, né? É clínica e organização. A Laís, aqui, a Laís Brusolin, já fiz até live com a Brusadin. Já fiz até live com a Laís. Laís faz trabalho clínica. Laís é muito boa psicóloga clínica, muito mesmo. Ela atende aqueles casos punks, sabe? Aqueles casos difíceis. E também começou a trabalhar com as organizações há algum tempo, né, Laís? A Tati, que acabou de entrar aqui. A Tatiana, vou fazer live com a Tatiana segunda-feira. Venham assistir, vai ser às 7 da noite. Também ótima psicóloga. A Tati nunca tem vaga, né, Tati? Às vezes eu indico as pessoas, minhas alunas não têm vaga. E a Laís aqui também. Então depois quem quiser já procure elas para conseguir aí algum horário, se vocês estiverem pensando nisso aqui. Vamos começar com informação, então. Ó, eu queria começar com... Eu vou divulgar aqui para vocês uma foto. Queria que vocês acompanhassem junto comigo. Olha aqui que eu trouxe para vocês, uma manchete que, inclusive, uma cliente me mandou, porque a gente está fazendo um programa de saúde mental dentro da empresa que ela trabalha. E ela me mandou isso para a gente começar a usar. Então, olha só. Realidade imposta pela pandemia pode gerar transtornos mentais e agravantes em quadros existentes. Novos termos como definhamento, fadiga pandêmica ajudam a explicar o momento atual. Então, agora, cada vez mais, a gente tem informações da OMS, informações de órgãos de saúde e reguladores nos mostrando com evidências que a saúde mental dentro das empresas está realmente piorando, tá? Vou mostrar uma outra foto aqui para vocês agora, que é ainda dessa mesma reportagem. Ó, nunca se falou tanto em saúde mental em relacionado ao trabalho. Queria mostrar para vocês esse dado. Segundo a OMS, a ansiedade hoje afeta 18,6 milhões de brasileiros. E os transtornos mentais são responsáveis por mais de 1/3 do número de pessoas incapacitadas nas Américas. E o Covid, obviamente, piorou esse processo, não o Covid em si, a pandemia em geral. Então, a gente vai começar com conteúdo falando disso, né? Eu quis trazer isso para vocês entenderem um pouco aqui comigo. Que saúde mental dentro de organizações é algo que a gente precisa cada vez mais começar a se apoderar. Empoderar. Apoderar não existe. Empoderar. E a gente vai falar aqui de alguns sintomas, né? Como que eu sei que essa empresa não tá, que a saúde mental dessa empresa no geral não tá boa, dessa escola, dos meus funcionários, para quem é gestor de empresa. Como que eu, como psicólogo, clínico, organizacional, posso entender alguns sintomas de cenário, posso trazer isso até numa palestra, esses sintomas, para as pessoas começarem a se perceber, para que a empresa comece a entender que ela precisa sim trabalhar com saúde mental e tem um pouco de dado para isso, né? Porque as empresas precisam de dados, obviamente, para trabalhar com isso. A Mônica faz o trabalho organizacional. Mônica, não é você que vai fazer uma live comigo? Você é a Mônica da live comigo, né? Que a gente tem que agendar para a semana que vem. Então, como que a gente sabe que uma organização ou que as pessoas da nossa equipe estão com sintomas culturais, organizacionais, institucionais de doenças mentais ou de falta de saúde mental? Porque olha só, gente, deixa eu explicar uma coisa para vocês. Entre uma doença mental, o que é uma doença mental? Uma doença mental, ela tem que estar catalogada no DSM-5, que é
o nosso manual de doenças psicológicas e psiquiátricas. Então, uma doença mental que você vai dar um diagnóstico, que você tem que fazer um tratamento específico, ela é mais fácil da gente diagnosticar. Mais fácil, entre aspas, para quem é psicólogo clínico. Porque hoje em dia, muitas pessoas da organização estão com quadro de doença mental e acham que isso é ser responsável, comprometido. A gente tem confundido muito quadros de ansiedade generalizada, quadros de fadiga. Fadiga mental não é uma doença, eu falei sobre isso faz 2 dias atrás, mas é um quadro que debilita o ser humano. E esses sintomas estão aí nas organizações, muita gente com esse quadro achando que, na verdade, elas são só pessoas comprometidas. Então, existe bastante gente com doenças mentais dentro das organizações e essas próprias pessoas acham que não estão e o sofrimento tem aumentado cada vez mais. Mas entre um quadro de doença mental e a gente ter saúde mental, ainda tem um caminho grande. Então pense que a doença mental está aqui, a ansiedade, a depressão, o pânico, o transtorno bipolar, e a gente tem aqui a saúde mental. Existe um vão aqui, uma linha grande que separa a saúde e doença, que são dificuldades emocionais, que é o caminho para a doença. Então, uma pessoa que está saudável mentalmente, num ambiente de trabalho saudável, bem, ela não fica doente da noite para o dia, mentalmente, né? Ela não acorda e fala, ontem eu estava bem, hoje eu estou doente mentalmente. Existe um caminho para que essa doença mental se desenvolva. É esse caminho que as organizações precisam entender. Porque se ela entende esse caminho, ela evita muitos problemas para ela e ela faz a sua contribuição social para o mundo, que é cuidar da saúde mental das pessoas. Então, esse caminho é o que eu vou falar. Eu não vou falar do quadro de doença mental nas organizações. Por quê? Porque quando é doença, a gente já trata como doença. A gente tem que olhar para os sintomas da ansiedade, para os sintomas da depressão, para os sintomas do pânico. Mas eu vou falar desse caminho. Como que as pessoas de uma organização começam a olhar, ou os psicólogos, ou quem é consultor, o tanto de consultor, gente, e coach, que gera doença com seus programas de desenvolvimento. Ao invés de gerar saúde, eles geram doença, eles olham aqueles sintomas e acham que as pessoas estão resistentes, as pessoas estão ficando doentes. A gente precisa saber a diferença entre as pessoas resistentes e pessoas cansadas. Pessoas resistentes, pessoas que estão indo para um quadro de ansiedade, pessoas resistentes e pessoas não comprometidas, pessoas comprometidas ou pessoas exaustas. Existe uma diferença. Tá fazendo sentido isso que eu tô falando para vocês? Então a gente vai falar desse meio do caminho entre a doença e a saúde, que é, ao meu ver, aonde muitas pessoas das organizações estão hoje. Ó, o Marcos está dizendo assim, infelizmente, apoderamento acontece sim, e o empoderamento é excelente antídoto. Existe essa palavra, apoderamento? Que bom saber, então eu não falei errado, tá? Vamos ver aqui que vocês... Eu trabalho diretamente com questões de ansiedade, a Gisele, que é minha aluna, cada vez mais pessoas estão ansiosas e o burnout aumentou demais. Então vamos lá. Vamos falar sobre esse caminho, tá? Me digam se vocês têm percebido esse processo, né? Então, assim, vou repetir, porque acho que isso é tão importante, eu tenho falado isso muito para as empresas que eu atendo, que existe um processo de gerar doença mental. E deste processo entre gerar doença e gerar saúde, porque vejam, é uma escolha. Eu como gestor, eu como uma pessoa da vida, como mãe, como pai, como psicóloga clínica, tem muito psicólogo clínico que está gerando doença nos seus pacientes ao invés de gerar saúde, gente. É uma pena, mas tem. Isso até é um assunto que eu vou falar na semana Neuropsi, tá? Não na semana que vem, na outra, eu vou fazer uma semana de aulas específicas para psicólogos, bem aprofundadas em neurociência, e eu vou falar sobre isso. Então vejam, entre eu gerar doença e eu gerar saúde, existe um caminho muito grande, né? E as empresas precisam cada vez mais entender que o que elas fazem muitas vezes gera doença para poder modificar, para que elas comecem a gerar saúde, porque é possível.
Ao mesmo tempo, nós mesmos, na nossa vida pessoal, nos nossos trabalhos, dentro da nossa casa, a gente sempre tem essa escolha entre gerar através do meu comportamento doença ou gerar saúde, tá? Então é isso que a gente vai falar também. Um dos motivos de dar tempo nas organizações. A Rose é minha aluna, né, Rose? Rose que saiu da organização por causa do curso e agora atende executivos na clínica, não é você, Rose? Rose também é ótima. Eu sou estudante de psicologia, então ótimo. Então vamos lá. Então vamos falar um pouco desses sintomas, tá? Que sintomas que a gente tem que estar atento. E depois eu vou falar um pouco dos comportamentos que geram esses sintomas. Então primeiro vamos falar do que está ali visível, né? Que sintomas que eu tenho que estar atento, que são sintomas de um caminho para uma doença mental. Da empresa, dos grupos, da minha equipe ou até dos meus pacientes que estão dentro de uma organização, né? Eu tenho muitos pacientes e já atendi muitos executivos individualmente, quando eu tinha um processo de coach terapia específico para eles, isso era uma das coisas que eu mais falava para eles. Mas isso aqui você está gerando doença. Isso aqui você está doente, você está percebendo? Muitos não gostavam, mas eu falava. Acho que o nosso papel de psicólogo é pontuar, né? Então vamos lá, eu escrevi alguns aqui, que são sintomas assim clássicos, tá? E depois se vocês acharem que tem um que eu esqueci, vocês por favor me digam. Então primeiro sintoma, e é o que as pessoas mais procuram ajuda, queda de performance. Então assim, as pessoas não conseguem produzir como produziam antes. As equipes estão com uma queda de performance há algum tempo, né? Então a gente percebe que elas estão trabalhando mais tempo e produzindo menos, por exemplo. Isso pode ser um sintoma, tá? A queda de performance pode ser um sintoma para diversas coisas, inclusive para processos de mudança não bem gerenciados. Mas queda de performance também pode ser um sintoma de caminho de doença mental. O segundo sintoma, aumento de erros, que tem muito a ver... Isso tudo é dados através da questão do nosso conhecimento da neurociência, né? Então, assim, quando a gente começa a desenvolver problemas mentais e emocionais, o nosso processo cognitivo e o nosso processo emocional são os primeiros processos que são alterados no sistema nervoso. Então, tanto a maneira com que eu penso e faço as coisas, quanto a maneira que eu sinto as coisas, ficam alterados. Minha capacidade de regular emoções, ela fica alterada. Então, empresas que têm muita dificuldade das pessoas terem inteligência emocional, que é como as empresas chamam, possivelmente está passando por um processo de criação de doença ao invés de criar saúde. O cognitivo, quando eu tenho meu cognitivo alterado, o que eu começo a fazer? Eu começo a ter lapsos de memória, eu começo a ter lapsos de atenção concentrada, eu começo a ter lapsos de atenção curta e por causa desses lapsos de memória, atenção concentrada, atenção curta e outras coisas, eu acabo cometendo mais erros. Erros que eu não cometia antes. Erros de um número na planilha, erros de uma operação de uma máquina, erros de coisas, de relatórios, de revisão de relatórios que eu não fazia, erros no trabalho. Então, se as pessoas começam a cometer erros no trabalho que elas não cometiam antes, isso é um sinal, e eu acho que eu diria que é um dos sinais mais alarmantes de caminho para a doença mental, tá? E aí, óbvio, vou falar o óbvio, mas às vezes acho que a gente precisa, dentro de uma organização, se eu tenho uma pessoa assim, eu vou lidar individualmente com essa pessoa. Mas se eu começo a ter várias pessoas assim, eu tenho que ajudar essas várias pessoas e é porque um indício muito forte de que a empresa, né, a instituição, está produzindo doença. Se eu tenho, sei lá, 30% do quadro assim, a empresa tem uma responsabilidade. As pessoas não estão assim só por questões delas. Elas estão assim também, muito provavelmente por questões da empresa. Entenderam? O terceiro sintoma é aumento de reclamações, então a empresa começa a perceber que as pessoas... E aí tem várias maneiras de você mensurar, né? O aumento de reclamações, às vezes, até as empresas que têm um processo de auditoria interno, de ouvidoria, começa a vir muitas reclamações pela ouvidoria, de comportamento das pessoas, de como a empresa está funcionando. Ou os líderes mesmo começam a falar assim, nossa, as pessoas estão reclamando demais.
ou o próprio RH começa a perceber. Então, um aumento de reclamações, isso, Cris, de queixas. As pessoas se queixam pela empresa, pelas coisas da empresa. Eu costumo dizer que quando as pessoas começam a se queixar pelo, pelo café que piorou a qualidade, pelo grampeador que sumiu, é porque o caminho para a doença mental já está bem elevado. Então, o aumento de queixas, eu acho que, e de reclamações, é algo que tem que investigar bastante. Vejam, as pessoas não se queixam à toa. A gente tem uma questão social, né? Que a gente não gosta de pessoas que se queixam. Quem é que gosta de gente que reclama? Ninguém gosta. Eu também não gosto. Isso é do ser humano. Quem é que gosta de uma pessoa reclamando aqui o dia inteiro no seu ouvido? As empresas, obviamente, as pessoas que trabalham nas empresas também não gostam. Mas o aumento de queixas de uma hora para outra está muito relacionado a uma insatisfação muito grande dessa pessoa com o trabalho e muito possivelmente a um caminho de doença mental, de fadiga mental, de burnout, de ansiedade, de estresse crônico, tá? Então, o aumento de reclamações é algo que precisa ser levado em consideração, sim. Para as empresas que fazem pesquisa de clima, a diminuição na pesquisa de clima também. Então, se a empresa, aquelas que eu trabalho são muito grandes, elas fazem geralmente pesquisa de clima todo ano. Então, se você tem lá um dado de pesquisa de clima ou pesquisa de cultura, né, que diminuiu o índice de engajamento das pessoas, já é algo não é só as lideranças que a gente tem que olhar. A gente tem que olhar se o que a gente está fazendo como organização não está gerando falta de saúde mental para essas pessoas, né? Não é só comportamento de liderança que vai resolver, tá? Não hoje em dia. Hoje em dia as pessoas já estão muito adoecidas. Então, se tem diferença aí na pesquisa de clima, é importante olhar como é que está a saúde mental dessas pessoas. Um outro sintoma, aumento de horas de trabalho. Então, as pessoas começaram a trabalhar mais e não conseguem parar de trabalhar mais horas. Isso, para quem não assistiu a minha live sobre burnout, que eu fiz na terça-feira, assista, ainda está disponível aqui. Isso é sintoma clássico, gente, de exaustão. De ansiedade generalizada, muitas vezes, de um caminho para a ansiedade, né? De um caminho para umas crises de pânico. Quantas pessoas nas organizações não têm crises de pânico? Eu vou contar para vocês que eu abro os meus treinamentos e eu pergunto, né? Gente, é assustador o número de pessoas que tem ansiedade. Eu tenho ansiedade, tenho crise de pânico, tô com fadiga. Poxa, se você tem lá numa sala de treinamento 40 alunos, desses 40, 20 estão em tratamento, tem algo errado. Entendem? Tem algo errado com a cultura da organização. A organização precisa olhar para isso. E não tem problema olhar para isso. Isso quer dizer maturidade organizacional. Vamos olhar para os problemas que a gente está tendo e vamos mudar esses problemas. Ponto. É esse o papel, né, de uma instituição. Ó, Gisele está dizendo, eu estou com vários pacientes assim. Muitas pessoas. Me digam se vocês estão sentindo esses sintomas. Então, eu vou repetir. Queda de performance, né, de produtividade, aumento de erros, aumento de queixas e reclamações, aumento de horas de trabalho sem conseguir diminuir, mente sempre acelerada, né, o pessoal sempre preocupado. Então, isso eu percebo muito nos cursos que eu dou e nos treinamentos de mentoria. Eu faço muita mentoria também para empresa de gestão de mudanças, de saúde mental. E o índice das pessoas sempre muito preocupadas. E aí eu pergunto, a pergunta que vocês podem fazer. Quanto por cento do seu tempo você está preocupado? Qual é a parcela de tempo do seu dia que você passa preocupado com o trabalho? Pensando no que você tem que fazer, pensando no que você não fez. Esse tipo de preocupação. Se a pessoa responder mais de um terço, mais da metade, essa preocupação que vem com uma ansiedade junto, isso é um sintoma muito forte de falta de saúde mental na instituição, nas escolas também. Quando eu falo organização, gente, pensem que a escola é uma organização, né? É uma empresa, a escola é uma empresa. Então, estou falando de escola também. Uma igreja é uma empresa, né? A parte administrativa. Um lar que é administrado é uma empresa. Então, vocês podem expandir aí para qualquer tipo de instituição
de trabalho, que tenho pessoas contratadas, tá? A Franciele está dizendo, eu tenho pacientes assim também. Todo mundo está com pacientes assim, não é? Eu converso muito com as minhas alunas e todas nós estamos com pacientes assim. O negócio está muito sério, por isso que eu estou fazendo essa live aqui. O Adriano escreveu, eu pedi demissão dos meus 2 vínculos de universidade porque eu não estava dando conta do meu cérebro. Olha lá, Adriana. A universidade, gente, é um lugar meio enlouquecedor, infelizmente. A gente precisaria muito colocar processos de saúde mental nas universidades, porque é impressionante. Impressionante como os professores... É um sistema, é uma empresa também que está muito adoecida, né? Deixa eu continuar com sintomas. Então, aumento de preocupação, né? Mente sempre acelerada, as pessoas sempre preocupadas. Aumento do cansaço físico e mental. E aí, como que a gente mede aumento de cansaço? É muito de percepção, né? A gente percebe que as pessoas estão cansadas. Esses dias eu estava conversando com um cliente meu e eu estava dando esse dado para ele. Ó, você percebe? Essas pessoas estão entrando em exaustão. E aí eles falaram, a gente sabe, as pessoas estão muito cansadas. Então, assim, cansaço mental e físico é algo que a gente percebe nas reuniões, nas conversas de corredor, né? É uma percepção. Essa percepção tem que ser levada em consideração. Poxa, se eu percebo que as pessoas estão sempre cansadas, a gente tem algo errado. Vamos ajudar, vamos remodelar, vamos repensar. Um outro sintoma, desânimo com a realidade do trabalho. Então, isso é um sintoma já que está assim, ó. Vamos colocar uma linha. Saúde mental, doença mental. Esse sintoma já está aqui, na porta da doença mental. Quer dizer que a pessoa já está assim há muito tempo. A empresa já poderia ter percebido. Então, quando chega no desânimo com a realidade do trabalho, é um caminho já forte de doença mental. As pessoas não se desanimam com o trabalho, e quando não é só uma pessoa, né? Quando é só uma pessoa, pode ser motivos pessoais. Quando a gente tem várias pessoas assim, estamos chegando na porta, precisamos rever. Não é porque as pessoas estão sem comprometimento. É porque as pessoas provavelmente já estão indo para um caminho de doença mental. Já não conseguem mais produzir ânimo para o trabalho. Esses dias eu ouvi uma pessoa, dentro de um dos discursos que eu estava dando da empresa, me disse assim, Franciele, mas acho que também as pessoas não têm alta motivação, né? Ela disse. As pessoas não conseguem entender que elas precisam se motivar sozinhas. E eu falei, gente, claro que não é assim. A gente tem um grau de responsabilidade por se motivar, temos, mas se 30% da empresa, 20% que seja, está indo para um quadro de desmotivação com o trabalho, não é um problema do indivíduo só, da pessoa. Existe uma questão que a organização está fazendo, repetindo, nutrindo, que está gerando isso. E isso é problema de saúde mental, não é problema de falta de motivação, de falta de compromisso. Então, gente, essa é aquelas lives chatas, né? Eu não gosto de falar sobre isso, tá? Vocês estão percebendo que me dá um negócio ruim de falar? Por que eu não gosto de falar? Mas estou aqui falando. E é uma live chata, porque é a live do óbvio, que a gente precisa dizer o óbvio. Que a gente precisa alarmar as pessoas. Eu não gosto de fazer porque é uma live que a gente cria alarme, né? A gente cria... Em vez de criar saúde, primeiro a gente precisa entender que tem doença. E me dá até um desconforto de fazer, porque é o óbvio. Não é o óbvio? O que vocês acham? Esses sintomas não são óbvios que a gente precisa tratar? Que a gente precisa se responsabilizar? É o mesmo processo. Então, assim, é a mesma coisa na nossa família, né? Poxa, eu tenho uma família, sei lá, de 3 filhos. Os 3 estão tristes, desmotivados. Eu preciso olhar a mim mesma como dona desta família. O que está acontecendo comigo? O que eu estou fazendo? É a mesma coisa dentro de uma organização. Me diga o que vocês estão achando dessa live até então. Tá tudo fazendo sentido? Vocês acham importante falar sobre isso? Eu vou continuar os sintomas. O outro sintoma, as pessoas começam a faltar nos treinamentos, nas reuniões. Então, isso eu percebi muito do final do ano passado para cá, que a gente marca o treinamento, as pessoas não vêm porque elas não querem, não têm mais disposição para aprender. Então, elas não vão mais nos treinamentos, elas faltam as capacitações, ou elas vão e ficam em silêncio porque não querem se envolver.
Isso é um sintoma de que as pessoas não estão mais dando conta, entende? O outro, crises de ansiedade e pânico. Crise de ansiedade e pânico também é falado, é óbvio que se eu tenho pessoas dentro da empresa com crise de ansiedade e pânico, gente. Franciele, o que é uma crise de ansiedade e pânico? Eu falei isso segunda-feira, a live ainda está gravada, depois assistam. Eu falei sobre crise de ansiedade e pânico, tá? Inclusive dentro de empresas. E o último que eu anotei aqui, aumento de visitas ao ambulatório, aumento de faltas. Então, aumento de faltas estou colocando aqui agora. Alguns dos sintomas que eu coloquei. Vocês querem que eu repita a lista de sintomas? Então, vou bem rapidinho. Queda de performance, né? Queda de produtividade, aumento de erros, aumento de queixas e reclamações, aumento de horas de trabalho, percepção de mente sempre acelerada, as pessoas sempre preocupadas com o trabalho, aumento de cansaço físico e mental, aumento de desânimo com a realidade do trabalho, aumento de faltas em treinamentos, reuniões e capacitações, aparecimento de crises de ansiedade e pânico durante o trabalho, aumento do ambulatório, aumento de faltas, aumento de visitas ao ambulatório, né? As empresas grandes que são fábricas têm um ambulatório geralmente dentro da empresa e de repente começa a aumentar, as outras vai ser idas ao médico, as pessoas começam a perceber que as pessoas começam a sair mais para ir no médico. Sou assistente social e a empresa que eu trabalho está muito nesse caminho, precisando muito dessa live, me identificando nos sintomas. Ótimo, que bom, é para isso que serve, tá? Para a gente conseguir ter um pouco dessa clareza. Então, esses são alguns dos sintomas, pode ser que eu tenha esquecido algum, porque tem muitos, e que a gente tem que estar atento, né? Então, se eu sou psicólogo e eu vou lá dar um treinamento, essa live, gente, até os coaches, mandem para os coaches. Se você é coach, não é psicólogo, mas está dando treinamentos para liderança, tudo. Se você é instrutor de treinamento dentro de uma empresa, é importante você entender, pelo menos para você avisar a empresa para ela procurar um psicólogo para entender desses sintomas, porque a gente percebe muito isso. Quando a gente está fazendo os cursos nas empresas, a gente consegue ter muito mais essa clareza de que, muitas vezes, de quem está dentro das empresas, tá? Então, assim, a Cris colocou aqui déficit cognitivo. Déficit cognitivo, o sintoma vai ser aumento de erros, tá, Cris? Eu expliquei isso até aqui no começo. Como a primeira coisa que acontece é o déficit cognitivo, o aumento de erros. Como eu falei também que a gente tem déficit emocional, é dificuldade, estou colocando um último sintoma aqui, dificuldade em ter inteligência emocional. Isso não é falta de maturidade, tá, das pessoas. Se você começar a perceber que é a grande maioria, existe um caminho aí para doença mental que não está sendo mapeado dentro da organização. Então, como que vocês podem mapear isso? Vocês podem fazer perguntas disso. Vocês podem, por exemplo, eu faço muito treinamento com Zoom e eu gosto do Zoom porque no Zoom eu faço polls, né? Ele faz enquetes. E aí eu vou colocando isso daqui dentro de enquetes e eu vou pedindo para as pessoas votarem se elas estão vendo esses sintomas. Eu não coloco todos juntos, eu vou colocando eles em temas específicos, né? Nas palestras que eu dou, eu faço, às vezes uma palestra de 1 hora eu faço 2 ou 3 polls para a gente ter um pouco de dado. Vocês podem fazer um formulário, um questionário no Google Forms, por exemplo, anônimo. Anônimo porque quando a gente fala de saúde mental é importante que a pessoa se sinta bem, né, para votar, dizendo dos sintomas que estão ali, entendendo a frequência. Você pode pegar esses sintomas que eu falei aqui e entender com as pessoas aí dentro da sua organização. Quem é líder pode e deve perguntar, olhar, fazer com que as pessoas respondam se elas estão assim ou não, tá? Antes da gente treinar as lideranças, a gente deveria entender a saúde mental delas, fazer esse questionário antes do início do treinamento, para ver como é que as pessoas estão se sentindo. Eu tenho feito sempre, tá? E quando eu percebo, eu sempre falo. Então, tem várias maneiras de vocês terem esse tipo de informação. A melhor é sempre perguntando, colocando nos eventos que vocês fazem, tá? Certo, gente? E aí, agora a gente vai falar de tratamento, né? Como é que eu trato isso dentro das organizações? O que eu faço? Então, a gente sempre vai ter 2 lados de tratamento. Quando envolve uma empresa, uma escola, uma instituição, sempre a gente tem 2 lados de tratamento. A gente tem um tratamento que é para sanar os sintomas das pessoas. O que quer dizer isso?
eu preciso dar um jeito de ter um tratamento específico. Aqui estão os sintomas que eu escrevi para vocês. Para diminuir esses sintomas. Então, o nosso primeiro tratamento é sempre diminuir os sintomas das pessoas. Por quê que eu preciso ter algo específico para diminuir os sintomas? Como um curso de exaustão, como terapia dentro da empresa. Você pega um psicólogo ou um time de psicólogos, contrata e eles vão começar a fazer atendimento dentro da empresa. Tem muitas empresas que já têm o PAP, né, que é o Psicologia Viva, enfim. Mas que vocês comecem a falar, se você tem mais de 3, 4 sintomas desse, procure Psicologia Viva. Mas eu acredito que as empresas precisam fazer programas internos. Então, da mesma maneira que ela treina a pessoa para usar um Excel, ela precisa treinar a pessoa para aprender a ter equilíbrio mental com ela, para aprender a diminuir os sintomas. Lá no meu curso de Neurociência para Psicólogos, as minhas alunas estão aqui, eu ensino diversas dessas técnicas, que são técnicas testadas pela neurociência, muitas das técnicas da psicologia e algumas da neurociência, que são técnicas que atuam no sistema nervoso para diminuir esses sintomas. Então, a gente vai ter desde técnicas de respiração, até técnicas de modelar a mente, de mudar a maneira que as pessoas estão avaliando a sua realidade, até técnicas de corpo mesmo, que envolve como que a gente ajuda o corpo a sair desses estados de alerta, a sair desses estados de motivação, técnicas de nervo vago, de teoria polivagal. Então, existem técnicas hoje que a neurociência traz para diminuir todos esses sintomas. Meninas que são minhas alunas, falem aqui se vocês usam essas técnicas e com o que vocês acham delas. Existem essas técnicas da neurociência e da psicologia, muitas testadas pela neurociência. Então, existe uma das responsabilidades da organização é dar um programa, e não estou fazendo isso para a pessoa comprar o programa comigo. Quem me conhece sabe que eu tenho agenda bem lotada, é investir. Contrata um profissional, contrata uma aluna minha, as minhas alunas estão capacitadas para fazer isso, que possa fazer isso com as pessoas. Da mesma maneira que você treina a sua liderança em feedback, precisa treinar as pessoas em estratégias de saúde mental individual, em manejo de estresse, em manejo de exaustão, em manejo de ansiedade, em manejo de motivação. Tá aí, já dei até os nomes para os seus treinamentos. Manejo de estresse, manejo de ansiedade, manejo de motivação. Você pode fazer isso daí dentro da sua organização. Ó, a Karina falando. Essas técnicas são transformadoras. Karina é minha aluna há muito tempo. Também recomendo muito ela, gente. Ó, a Psi Karina Menezes. Ela é de Curitiba, mas acho que atende online, né, Karina? A Gisele também, que é minha aluna, sim, utiliza e trazem resultado. E a Sandra Canto, que também é minha aluna, tem usado para mim e ensinado colegas a usarem. Sandra, você é a Sandra que é minha aluna ou é a Sandra que fez o curso de exaustão comigo? Também é minha aluna de alguma maneira, né? Isso é uma parte. Vamos falar da outra parte. Em paralelo, é preciso que a organização comece a entender o que é que ela está fazendo, quais são os comportamentos do dia a dia, da cultura dessa organização que estão causando um caminho de doença mental. E aí ela vai precisar fazer, isso é algo muito maior, e demora muito mais tempo. Isso daqui é algo que rapidamente as pessoas têm melhoras. Então, isso daqui é o que a gente chama de paliativo. Esse é o remédio para a saúde mental das pessoas. É você fazer capacitações ou processos terapêuticos para as pessoas que diminua, é quase que instantâneo. Você vai demorar lá o quê? 2, 3 meses, isso é rápido. Que diminua esses sintomas de doença, de caminho de doença mental das pessoas. Só que, em paralelo, a organização precisa rever as suas regras, as suas condutas, os seus comportamentos que estão levando as pessoas a desenvolverem um caminho de doença mental. E aí ela vai ter que rever comportamentos de liderança, aí ela vai ter que rever a quantidade de horas que elas permitem que as pessoas trabalham, ela vai ter que rever a maneira com que elas bonificam as pessoas ou punem as pessoas, ela vai ter que rever o que ela considera pessoas de alta performance, porque eu vou contar para vocês que geralmente quem tem tudo isso daqui são as pessoas que são muito bons funcionários, são os comprometidos que ficam doentes. Não estou dizendo que quem não fica doente é descomprometido. Muitas vezes quem não fica doente está em tratamento e está com inteligência emocional, que bom, né? E aí ele não vai entrar nessa doença. Ou vai sair da empresa, porque vai falar assim, essa empresa aqui não está dando. E aí a pessoa sai, né? As pessoas saudáveis também pedem demissão.
porque a empresa não está funcionando da melhor maneira, tá? Só para a gente não ficar também com essa regra de que só quem é comprometido que fica doente, não é, mas é só para a gente tirar um preconceito de muitas organizações de que quem não dá quem fica doente é porque não deu conta, porque está com o corpo mole. Não é, gente. Não é. Geralmente é até o contrário. São pessoas extremamente preocupadas com o seu compromisso com o trabalho, que esquecem de si mesmas, tá? Então, a empresa vai ter que fazer um processo e entender tudo que ela vai precisar mudar e fazer um plano para mudar um pouco o jeito dela tratar as pessoas, o jeito dela. Daí sim, vai fazer treinamento de liderança, aí sim ela vai ter que entender dentro da cultura dela quais são os componentes que estão gerando doença, quais são os componentes que estão gerando saúde. Ela vai precisar entender como que ela lida com as mudanças, gestão de mudanças, que é algo que eu ensino, né? É um grande componente de criação de saúde ou criação de doença, porque eu posso pressionar as pessoas para mudar e gerar doença, ou eu posso ajudar as pessoas a mudarem e gerar saúde. E aí ela vai ter que ter um plano de médio a longo prazo para mudar a maneira que a empresa está funcionando para que ela não continue gerando doença e comece a gerar saúde, entenderam? Deixa eu ver o que vocês escreveram. Usei dentro da empresa e a funcionária saiu da crise de pânico imediatamente. Isso foi em outubro. As técnicas, Mônica, que legal, tem usado para mim e ensinado os colegas a usarem. Sim, utilizo e tem trazido as técnicas com muito resultado. Ótimo. Então, gente, é só para a gente trazer assim à luz que o como tratar dentro de uma organização nunca vai ser numa via só. Dentro de uma organização sempre tem duas vias. Uma escola, por exemplo, a escola hoje, a escola pública eu sei que não tem recurso, então eu vou falar da escola particular. Uma escola particular hoje, uma universidade particular hoje, que não tem um programa de saúde mental para os seus funcionários, mas um programa bom desses, de olhar para a cura dessas pessoas, para diminuir sintomas, e não só, você vai lá e faz terapia se quiser. Palestras mensais, que não tem programas específicos, ela está pecando no desenvolvimento dessas pessoas. Eu acho que a gente chegou num ponto que a gente precisa trocar os treinamentos de liderança por treinamentos de saúde mental, entendeu? Primeiro para a gente deixar a saúde das pessoas ok, para depois a gente querer ensinar outra coisa. Por quê? Porque pessoas que estão com esses sintomas aqui não aprendem. Elas não vão aprender. Você vai dar um treinamento de liderança, ela pode achar maravilhoso, vai ser muito difícil ela conseguir replicar isso, porque ela está mentalmente disfuncional. Então, acho que a gente precisa começar a ter um olhar, e por que eu estou fazendo isso muito para os psicólogos? Porque, gente, quem é o profissional capacitado nesse mundo para olhar para isso? Os psicólogos clínicos, organizacionais, os médicos também, que estão dentro das empresas. Se você vê esses sintomas, avise. Acho que a nossa função é essa, né? Avise, diga que tem tratamento, diga que ela pode usar técnicas da neurociência ou um tratamento normal para fazer. Eu utilizo todo o meu programa de neurociência para isso, tá? Para diminuir esses sintomas aqui e também para ajudar a empresa a entender os comportamentos que levam as pessoas a... Então, por exemplo, o que a gente tem que trabalhar muito e que eu tenho trabalhado nas organizações fora a diminuição dos sintomas de saúde mental. A gente tem trabalhado muito com diretoria, com vice-presidência, comportamentos de que eu comunico para as pessoas, como que eu comunico, como que eu desenvolvo empatia em mim para entender que eu tenho que ter conversas diferentes com os colaboradores, com as pessoas que trabalham para mim, como que eu lido, com a autonomia das pessoas, como que eu ajudo os meus colaboradores a se desenvolverem. E aí a gente vai tendo essas outras questões mais de comportamento mesmo, né? Não sou psicóloga, mas eu amo a psicologia, acho importantíssimo. Franciele, em primeiro lugar, obrigada por tanto. O que eu percebo é que muitas vezes o profissional faz testagem com o intuito de demitir quem não está bem e não para tratar a empresa como um todo. É verdade, tá? Aliás, eu acho que a testagem ela tem um problema, o teste de diagnóstico, que é isso. Eu não gosto muito de fazer esse teste do diagnóstico por causa disso.
eu faço com as empresas, mas só quando está dentro do meu curso para mim. Então, para eu entender, e não é um diagnóstico clínico, né? É um diagnóstico de teste acadêmico, que eu uso em pesquisa. Então, eu faço mais como objeto de pesquisa para entender se depois vai ter melhora no processo que a gente vai trazer saúde mental do que outra coisa. Não devolvo para a empresa esse diagnóstico, não. Porque eu entendo que muitas empresas usam isso de maneira indevida, tá? Disponibiliza, por favor, essa lista de comportamentos. Qual, Alessandra? Que lista você quer? Já fiz cursos de traumas, porque sou fisioterapeuta e tenho uma visão global dos meus clientes sem julgar. Na maioria das vezes, as empresas utilizam esses testes para desligamento. Sim, utilizam mesmo, por isso que tem que começar, eu faço dessa maneira que eu falei para vocês. Então, eu geralmente faço, que testes que eu faço? Eu faço teste de humor, faço teste de nível de ansiedade, faço teste de fadiga mental, de concentração. Tem muitos testes cognitivos que a gente usa em pesquisa de neurociência, então eu uso esses testes de pesquisa. Mas aí eu faço com o consentimento da pessoa para eu poder usar isso como dado de pesquisa e eu não divulgo para a organização o individual. Quando precisa e quando fala assim, olha, está todo mundo doente, eu divulgo para a organização o todo. Olha, mais de 30% da sua população está adoecida. Você precisa tratar cada vez mais. Só. Tá? E aí a gente tem um dever ético, né, que muitas vezes eu tenho que devolver para a pessoa quando ela não está bem mesmo, ela tem que saber. E aí no final eu divulgo, olha, você precisa mais do que esse treinamento, você vai precisar de um acompanhamento psicológico, procure. Mas vejam, é disso que eu tô falando, sabe? Se as empresas começarem a ter isso, isso é cuidado. Se a gente começar a ensinar as empresas e as pessoas que trabalham para nós, dentro das empresas, a olharem para a sua saúde mental, que é o que a gente chama de psicoeducação, e a conseguirem manejar a sua saúde mental, essas pessoas mesmo se tornam objeto de mudança de como a empresa tem que fazer. Porque ela vai falar assim, isso daqui que a empresa está fazendo está dificultando minha saúde mental. Então eu vou fazer a minha parte, mas eu vou trazer para a empresa o caminho que ela tem que seguir. Todo mundo começa a atuar como um agente de transformação dentro da empresa, sabe? É igual na nossa família. Nossa família a gente trabalha muito na questão de neurociência e da psicologia infantil dentro do aspecto da neurociência, de que se eu educo o meu filho em como ele pode ser tratado, nas emoções que ele tem, no que não devem fazer com ele, ele mesmo vai ser um agente de transformação dentro da minha família. Quando eu, sem querer, tratar ele mal, ele vai falar, você não pode me tratar mal, mãe. Isso é falta de respeito. E eu vou falar, é verdade. E eu mudo meu comportamento. Então, é um processo, esse é o melhor dos mundos para dentro de uma organização. A empresa poder se retroalimentar de como seus funcionários estão conseguindo estar bem, eles conseguem pontuar a empresa e a empresa vai se modificando, entendem? É utópico isso? É um pouco. Acho que as empresas estão muito longe desse lugar, mas muitas estão nesse caminho. Então eu sei que é possível, porque eu trabalho com os dois opostos, com as que estão muito longe e com as que estão muito perto, né? E acho que a gente tem um grande papel aí dentro desse processo. Entenderam? Falei bastante, talvez tenha confundido vocês mais do que desconfundido, mas ficou aí a live de hoje, gente. Amanhã a gente vai ter live de volta às 11 da manhã. E na live de amanhã a gente vai falar, vai ser a última live da semana, e a gente vai falar como que eu individualmente entendo que eu tô com dificuldades emocionais. Quais são os sintomas de dificuldades emocionais no adulto? Vou falar de adolescente também. E o que eu posso fazer com isso, como que eu posso sair dessa, tá? Então amanhã para o indivíduo, serve para todo mundo também. Às 11 horas, deixa eu ver o que vocês falaram. Foi uma batalha para a empresa aceitar o programa de saúde mental. Eles temiam que fosse usado contra eles. Enfim, conseguimos. Porém, saí da organização porque na mudança de cultura entenderam que era mimimi, tá vendo? Esse é o tipo de empresa que a gente não devia nem ir trabalhar, né? E custo para a empresa, é lamentável mesmo. Esse tipo de empresa a gente tinha que divulgar, para ninguém ir trabalhar lá. Sim, reflexões e dicas úteis e interessantes. A Cris falando excelente, muito obrigada. Ótimo. Deixa eu avisar vocês que na semana que vem eu vou ter entrevistas com as minhas alunas do curso de neurociência para psicólogos, para vocês entenderem como que esses processos de neurociência ajudam nesse trabalho, tanto para a empresa, quanto para o consultório, quanto para a escola, ajudam no trabalho do psicólogo, tá?
E aí, na outra semana, a gente vai ter a semana Neuropsi, para quem é psicólogo quiser se inscrever ou da área de saúde, tá ali na minha bio. E nessa semana eu vou falar de conceitos bem específicos da neurociência, para isso também, para a saúde mental, para a empresa, para tudo. E depois eu vou abrir as inscrições para mais uma turma do curso de Neuropsi, tá? Do programa. Então, quem tiver, eu sei que tem bastante gente na lista de espera, vai acompanhando esse processo inteiro para não perder. Vou te mandar inbox, tenho dúvidas, ok. Gente, um beijo então, e amanhã a gente vai falar sobre dificuldades emocionais às 11 horas. Espero vocês aqui. Ó, a Sandra já está inscrita. Que bom. Tchau, tchau.